aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2. Quero louvar a Deus pela rica oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, muito obrigado. Deus que te abençoe em nome de Jesus, juntamente com a sua esposa. Vocês são uma bênção, é um casal que dá para ver o brilho de Cristo em vocês. Deus continue lhe abençoando. Diácono Roger, que fez a ponte para que nós estivermos aqui nessa noite, que Deus continue lhe abençoando. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que esteve louvando aqui. Deus te pegou e eu tenho certeza que esse é só o início do que Deus vai fazer na vida dela, em nome de Jesus. Atos capítulo 13, versículos número 2, quem encontrou diga amém. E em reverência à palavra de Deus, vamos se colocar todos de pé em nome de Jesus. Tenho certeza que quando você voltar para sua casa, 2 quilinhos a menos na balança e você vai voltar dando glória em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 2, diz o texto: E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu tenho os chamado. Versículo 2, para memorização: E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu tenho os chamado. E você assenta aplaudindo ao nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Peço que a irmã possa ajudar aí no teclado em nome de Jesus, tá bom? Irmão, eu sou pentecostal, então tenho certeza que alguma coisa vai sair daqui hoje. Aleluia. Meus irmãos, observando a Bíblia Sagrada, observando o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o autor do seu livro, observando o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igualdade, porque quem escreve Atos dos Apóstolos é o mesmo quem escreve o Evangelho segundo escreve São Lucas. A Bíblia vai dizer que o livro de Atos dos Apóstolos tem a sua escrita dizendo a respeito da igreja primitiva, fala também a respeito dos 12 apóstolos e também a conversão de um dos maiores missionários que já pisou na terra. O nome dele é Paulo. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, observando todos os capítulos, que Lucas, ele não preferiu falar para pessoas que, entre aspas, são santas. Lucas, ele prega o evangelho para pessoas gentílicas. Lucas, ele prega o evangelho para aquela classe de pessoas que são desprezadas. Mas uma notícia, Lucas, ele deu para aquelas pessoas que eram muito religiosas. O céu não é apenas para pessoas santas. O céu é para todas as pessoas que adoram ao nome de Jesus. Lucas, ele fez as pessoas entenderem que o evangelho que Cristo ministrava, o evangelho que Cristo Jesus trazia para a terra, não era um evangelho normal. Era um evangelho que não pregava coisas terrenas, mas era um evangelho que trazia o sobrenatural da parte de Deus. E era introduzido na terra todo o conhecimento que Cristo Jesus trazia. A Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3, vai falar João a respeito de quando Cristo veio para a terra, a sua glória, a sua majestade terrena. A Bíblia vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia vai dizer no versículo de número 11: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos o quantos o recebem, é dado-lhe o direito de serem feitos os filhos de Deus. E eu quero liberar a primeira palavra. Jesus Cristo não veio apenas para os bairros nobres de São Paulo. Jesus entra nas vielas, Jesus entra nos becos para poder resgatar os perdidos. Jesus entra no Vila Natal, e olha o que Deus ele fez aqui com a igreja. Muitas pessoas que estão aqui, a classe sociedade manda dizer, está falido. A classe chamada sociedade está dizendo, não passa desse ano. Mas Jesus entrou dentro da tua casa, estilhaçou todas as suas defesas e te colocou de pé mais uma vez, e trouxe aqui para você ser chamado não de pecador, te trouxe aqui para ser chamado não de pessoa falha, mas te trouxe aqui para te dar
exaltar o nome dizendo: é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou pregando para uma igreja não falida, eu estou pregando para uma igreja salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E só você que é salvo nessa noite, abre a sua boca para adorar ao nome de Jesus. Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar a pregar a respeito do céu. Como eu disse, Jesus Ele não prega terra, porque analisando a Bíblia eu entendo que quem é da terra fala coisas da terra, porém aqueles que é do céu buscam o céu e fala do céu. Jesus Cristo na sua glória, na sua majestade, a Bíblia vai dizer que no capítulo 1 de Mateus, Jesus ele nasce. Quando Jesus ele nasce, Jesus ele foge para um lugar, foge para outro, mas o texto vai dizer que o menino ia crescendo na graça e também no conhecimento. A Bíblia vai dizer que com Jesus, com 12 anos, ele entra para dentro do templo e ele começa a ensinar. Jesus não é ensinado, Jesus ele começa a ensinar mestre, doutores e rabinos. A Bíblia vai dizer que dos 12 até 30 anos, 18 anos, Jesus ele desaparece da história, mas Jesus ele estava crescendo. E eu quero dizer uma coisa: não é porque você não está em evidência que você não está crescendo, não é porque você não está nos banners que você não está crescendo, não é porque você não está pregando no altar que você não está crescendo. Eu conheço um povo que serve um Deus que dá crescimento no meio do deserto. Eu conheço um Deus que dá crescimento quando todos estão dizendo está falido. Eu conheço um Deus que dá crescimento quando todo mundo está dizendo vai morrer, vai cair, vai parar e nunca mais vai ser o mesmo. A Deus vem na contramão e está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se passares pelas águas eu estarei contigo, se passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti, porque esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que adora, contra a igreja que engrandece. E eu não estou pregando para uma igreja falida, eu estou pregando para uma igreja viva que gosta daquilo que é do céu. Jesus Cristo prega do céu, pastor Júnior. Jesus Cristo ele fala do céu, e a maior prova disso é durante as suas mensagens. Jesus não fala da terra, Jesus não fala a respeito do inferno, que é o local que nós santos vamos. Jesus ele nos ensina a amar e adorar o céu. Mateus prova isso, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículos número 9. Pai nosso que estás no céus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo número 6, versículos número 33: buscai primeiro as coisas do céu. A Bíblia vai dizer também em Mateus capítulo 6, versículo de número 19: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consome, antes ajunteis tesouro no céu, porque aonde está o teu coração, está aí também o teu tesouro. A Colossenses capítulo 3, versículos número 2: os céus, a Bíblia vai dizer, mantenha os seus pensamentos nas coisas que estão no céu e não nas coisas terrenas. A Bíblia também diz no Salmo de número 19, versículo 1: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento proclama a glória das tuas mãos. Mateus, vamos lá, mais um. Salmo de número 115, versículo 3: o nosso Deus não tem moradia na terra, o nosso Deus tem moradia no céu, e é lá que Ele está, e é para lá que nós vamos também. E se você vai para o céu, mesmo lugar que eu vou, não fica de boca fechada não, porque só fica de boca fechada os derrotados, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus ele prega a respeito do céu, e é para lá que Jesus vai, é para o céu que Jesus ele vai. E a Bíblia vai dizer que depois de 3 anos e meio, assumindo o seu ministério temporário na terra, para devolver aquilo que a humanidade tinha perdido, que era a presença de Deus. Mateus, a humanidade perdeu, a presença perdeu. Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo de número 23: porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Paulo ele estava dizendo que todos nós somos pecadores e por nós mesmos não merecíamos a glória de Deus. Ele vai escrever no capítulo 6, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humanidade estava dizendo: pecou, vai ter que pagar. A lei estava dizendo: pecou, vai ter que pagar. Aí o diabo está dizendo: eu vou fazer macumba, eu vou fazer tudo aquilo que tem ao meu alcance para você parar. Eu vou usar pessoas para poder pegar obras de macumba, ir até as cachoeiras e lá fazer obra. Eu vou pegar pessoas, levar para o terreiro e lá fazer obras de macumba. E o diabo está dizendo: estou eu arquitetando matança para ferir a minha igreja. Mas está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. O diabo está lá no centro de macumba dizendo: mata a igreja. E Jesus está dizendo: não mata nada. O diabo está dizendo: vou matar, vou destruir. A pombagira vai entrar e vai acabar com o teu casamento. E o meu Deus está dizendo: acaba nada, porque aquilo que é união me não separa. Oh Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que no findar de 3 anos e meio, Jesus ele vai para a cruz. Jesus ele sai da cruz depois de 3 dias. Depois, no mesmo dia ele sai da cruz. Ele ressuscita depois de 3 dias. E a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 24 de Lucas, capítulo 24, versículo 49, a Bíblia está dizendo: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de... até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos receberam uma instrução: precisamos ficar até que do alto sejamos revestidos de poder e glória. A Bíblia vai dizer, pastor Júnior, que quando Jesus ele ressuscita, quase 500 pessoas vão para o alto ver Jesus ressuscitado, porque queriam ver Jesus apenas. Mas quando Jesus ele está dizendo: eu vou subir, e quando em Atos capítulo 1, versículos número 3 está dizendo: e ficou Jesus 40 dias e 40 noites com eles, dando instruções daquilo que era para fazer. No versículo número 8, Jesus ele é assunto ao céu, e o texto está dizendo que quase 120 pessoas foram para dentro do cenáculo orar e pedindo o Espírito Santo. É engraçado que para ver Jesus quase 500, mas para orar foi apenas 120. Que é isso, Mateus? Não estou entendendo nada. É engraçado que para receber milagre a porta está aberta, mas passar no estreito as pessoas não querem mais. As pessoas querem entrar dentro da casa de Deus tendo tudo do bom e do melhor, porém não quer mais pagar o preço. As pessoas querem pregar bonito, querem orar bonito, porém não sobe mais no altar para poder oferecer aquilo que Deus quer. E Deus está dizendo: quer receber promessa? Quer receber de mim? Então começa a fazer também. Começa a fazer, começa a trabalhar. A Bíblia vai dizer que Deus só chamou Davi quando Davi ele estava no pasto pastoreando ovelhas. A Bíblia vai dizer que Samuel entra na casa de Jessé, e lá ele fala assim: acabou-se os mancebos, porque passou um, passou outro, e ninguém veio. Aí a Bíblia vai dizer que Jessé abre a sua boca e vai dizer: tem um, falta um, é o mais pequeno, ele não é nada, está lá no pasto pastoreando ovelhas. E Deus soprou no ouvido de Samuel dizendo: Samuel, manda chamar Davi, porque ele está trabalhando. É Deus dizendo: eu não tenho compromisso com pessoas paradas e preguiçosas, eu tenho compromisso de quem quer o céu também. Mateus, isso é bíblico, é servo bom e fiel, aquele que quando Cristo chegar achar servindo a Deus. E nessa noite Deus está mandando dizer: é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar ao primeiro amor. Vamos lá. Jesus ele sobe. Passou no momento que Jesus ele sobe, ele faz o sobrenatural, ele faz algo nunca antes visto. Jesus ele ressuscita, só que Jesus não sobe em espírito. Jesus ele sobe corpo, alma e espírito. E algumas coisas aqui tem que dar um nó na nossa cabeça. Como é que um homem vai levar um corpo carnal para onde é espírito? Como é que um homem vai levar aquilo que é carnal para um lugar onde não tem carne?
A Bíblia vai dizer que os anjos são espíritos ministradores. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo e que Deus, quando queria falar na terra, Ele vinha de uma forma teofânica. Então Deus não é carne, Deus é espírito. E segundo João capítulo 4 versículo 24, o Pai é espírito e está à procura daqueles que tais assim o adoram, em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus arrasta o corpo terreno, e lá no céu estava a ordem: não é para entrar nada de carne aqui, só entra seres espirituais, só entra quem o Pai quer. As regiões celestiais não era para habitar homens, porque o homem pecou, e quando o homem peca no Éden, a Bíblia vai dizer que Deus coloca ele para habitar na terra. Até então carcaça humana não tinha pisado no céu. Os anjos tinham uma ordenança: só entra quem foi espírito. Aí ficava nos portões da glória anjos ali para proteger o reino, anjos ali para proteger o trono. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele sobe, cumpre-se aqui o que Salmo 24 versículo 7 vai dizer: os anjos estavam ministrando lá embaixo, dizendo: varões galileus, da mesma maneira que vistes esse homem ir assunto ao céu, da mesma maneira verá esse homem ir descendo também. A promessa era essa. Mas a Bíblia vai dizer que os anjos estavam lá embaixo ainda, e quando Jesus estava subindo, os anjos começaram a subir atrás. E em Salmos capítulo 24 a versículos número 7, os anjos que estavam dentro da fortaleza com os portões da glória fechado, eles olham para Jesus, porém não conhecem. Ele olha para um homem chegando nos portões, e eles começam a vir dizendo: quem é você? Quem é você? Os anjos que estavam lá embaixo sobem e está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos lá dentro começam a dizer: quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso e forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. E Jesus ele sobe, e quando Jesus ele sobe, ele entra para casa, e a Bíblia vai dizer que ele começa a orar, ele começa a rogar, ele começa a interceder, porque segundo João capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo rogará para que enviasse outro Consolador, para que ficasse com eles para sempre. O texto vai dizer que quando Jesus Cristo agora está no céu, ele começa a orar. Ele começa o quê? Ele começa a orar, e a oração é: Pai, envia o Espírito Santo. Porque de Gênesis a Malaquias, Deus ele fala com o homem, mas o homem não quer compromisso com Deus. De Malaquias até Mateus, um período intertestamentário ou período interbíblico de 400 anos de silêncio. Ninguém quer mais falar com Deus, e aqueles que querem, querem de qualquer jeito. Malaquias manda fechar o templo porque estão trazendo o resto para a casa de Deus, e Deus não aceita isso. Deus não é mendigo para querer resto. Deus é prioridade. E quando nós priorizamos a Deus, Deus também nos prioriza. E Mateus, isso é verdade, quando nós priorizamos a presença também nos prioriza. Abinadab estava 20 anos com a arca da aliança dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que ele não priorizava a presença, se acostumou com a presença. Mas quando Davi foi buscar a arca, Uzá foi tocar na arca sem poder, e Deus matou. E quando chegou na casa de Obed-edom falou assim: filhos, agora vamos fazer uma reunião. Pai, que reunião vamos fazer? Quem é o mais velho? Sou eu. Quem é o quarto maior? Que sou eu. Então vai se mudando de lá, porque o quarto maior vai para a arca da aliança. Nós aqui vamos priorizar aquilo que é precioso. Coloca lá dentro, e ninguém mais entra daqui para lá sem ser para orar, sem ser para engrandecer ao nome de Deus. A Bíblia vai dizer que em 3 meses Deus mudou o cativeiro de Obed-edom. As pessoas que olhavam para a casa de Obed-edom estavam dizendo: Obed-edom, o que é que está acontecendo com você? Não tem mais pastagem, os seus gatos estão muito secos, as suas ovelhas estão secas. O que é que está acontecendo com a sua casa? Que pobreza miserável é essa? Depois de 3 meses priorizando a arca da aliança, a Deus vira o cativeiro da casa de Obed-edom. E quem um dia criticou, passou na frente da casa de Obed-edom e viu fartura. E sabe o que Deus ministrou no meu
coração. Avisa para minha igreja que os mesmos caluniadores eu vou trazer para ver o que eu vou fazer na tua vida. Os mesmos que criticaram vai ver a glória de Deus estampada na tua vida. Ei, eu tenho uma notícia do céu: só vai zombar enquanto Deus permitir, porque daqui a pouco Ele se levanta no trono, e ai daquele que se opõe contra o nosso Deus. Tem bonança chegando, tem bonança chegando, tem providência e prosperidade chegando para a tua vida. Atos capítulo 1. Jesus é assunto ao céu. Atos capítulo 2. O Espírito Santo de Deus vai descer. E é engraçado que o Espírito Santo não vai descer em um dia normal. Ele vai descer no dia de Pentecostes. Pentecostes acontece, a festa da colheita acontece 50 dias após a Páscoa. Jesus ele fica 40 dias depois da Páscoa. Depois de 10 dias o Espírito Santo desce. No 50º dia o Espírito Santo vai descer. E a Bíblia vai dizer que antes do Espírito Santo descer, a cidade estava cheia, a cidade estava lotada, era superlotação, porque não cabia mais na cidade pessoas que vinham de um lado, de Samaria, vinha de outro. E a Bíblia vai dizer que a cidade de Jerusalém começou a se encher, e o texto vai dizer que eles começaram a comemorar, e as festas que ele comemorava eram festas maravilhosas. Pensa em um povo que sabia festejar, era o povo judeu. 7 dias de festa, comemorando Pentecostes. E o que é Pentecostes? É o dia da colheita, aonde os cereais eles colheram bem, aonde o trigo eles colheram bem. E a Bíblia vai dizer que um dos símbolos do trigo é prosperidade. Eles estavam adorando a Deus no dia de Pentecostes, dizendo: Senhor, nós te agradecemos pela colheita farturosa desse ano. Nós te engrandecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa colheita. Aí Deus abriu a boca e disse: vocês só colheram porque vocês plantaram. Preste atenção nisso aqui: eu nunca vou colher sem antes plantar. Eu nunca vou ter aquilo que quero sem antes plantar. Aí tem gente que está dizendo: eu queria tanto pregar que nem ele, eu queria tanto louvar que nem ela. E Deus está dizendo: o que é que você está plantando para mim? O que é que você está trazendo no meu altar? O que é que você está trazendo para mim de precioso? Porque só colhe quem planta, só colhe quem planta. Eu não sei porque Deus está dizendo isso, mas Deus está ministrando agora no meu coração. Filho, tem muitas pessoas aqui na minha casa que estão se achando pequeno, nunca tiveram oportunidade, nunca assumiu o púlpito para louvar e nem para pregar. E Deus está dizendo: esse ano é o teu, é o ano da virada de cativeiro, porque você achou que nunca mais ia subir no altar. E Deus está dizendo: esse ano é ano de virada espiritual, e quem te viu vai te ver, e vai ver aonde é que você vai chegar, e vai ver aonde é que Deus vai te colocar. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo agora vem como fogo. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, assentados em um mesmo lugar. E veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Peraí, o Espírito Santo desceu. E quem estava fora, pastor Júnior, passava entre a congregação e dizia: que povo maluco é esse? O povo só sabe rodopiar, o povo só sabe falar umas linguagens que eu não entendo. Aí alguém cheio do capeta parou na frente da igreja e disse: que baderna é essa? Que bebedice é essa? Que negócio é esse? Que negócio estranho é esse? E eu imagino o apóstolo Pedro, que era o mais bruto e o mais ignorante, passou na frente e dizia: o que é que você está fazendo aqui? Me fala. Aí eu quero saber o que é que aconteceu. Você quer saber o que é que aconteceu? Então vamos lá. Passou 10 dias depois da vida, da morte do nosso Senhor e ressurreição. Depois de 10 dias veio o Espírito Santo. E como é que ele veio? Aí quem sabe Pedro cantou
levantou igual o Alisson e Neide, desceu na terra. Ele é varão de guerra, forte e majestoso, todo poderoso. A Ele a honra e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele desceu. E para que ele desceu? Para confirmar aquilo que Jesus Cristo veio fazer na terra. Tá bom, ele desceu. Só que eu disse para você que o que Jesus falou foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Calma aí. Mas em Atos capítulo 2 a igreja foi cheia do Espírito Santo. E por que no capítulo 3 elas não saíram já para fazer missão? Do capítulo 3 ao capítulo 8, a igreja dorme o sono do comodismo após o Espírito Santo ter enchido. E eu quero dizer uma coisa: não adianta ser cheio e ser covarde. Não adianta ser cheio do Espírito Santo e não ter coragem para fazer aquilo que Deus te designa. Porque do capítulo 3 ao capítulo 8, nada acontece, a igreja dorme. E o que é que Deus vai usar para despertar? A morte do mártir Estevão no capítulo 8. Porque depois do capítulo 8, a igreja começa a acordar. E Deus está dizendo: o que é que você vai preferir? Fazer a obra enquanto eu estou permitindo? Ou eu apertar um pouquinho para você começar a fazer de novo? Em Atos capítulo 8, a igreja desperta e sai pregando. Mas quando a igreja prega, lá vem um homem cheio de ira no coração, chamado Paulo. No capítulo 9 de Atos, a Bíblia vai dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, ele sai cheio de ira e com cartas para poder matar, destruir, trazer para o sinédrio e votar a favor da execução. A Bíblia diz que essas cartas foram levadas por Paulo para quando chegasse no local, o destino dele, ele entrasse nas sinagogas e dizer: quem aqui serve a Jesus? Eu sirvo, então vamos lá, chegou seu dia de morrer. Quem aqui serve a Cristo e quer seguir a sua religião? Eu sirvo, então vamos lá, vamos morrer agora. A Bíblia vai dizer que o propósito de Paulo era matar, mas a caminho de Damasco, um resplandor de luz apareceu na frente de Paulo e diz: Paulo, olha o que Paulo está dizendo. Fala, Senhor. Paulo era fariseu, aprendeu com o doutor Gamaliel. E se ele é fariseu, ele aprendeu o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A Bíblia vai dizer que ele examinava, pastor Júnior. E se ele examinou, ele se lembrou do que Moisés fez com ele, o que Deus fez com Moisés no monte, e o que Moisés falou para ele. Moisés diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Quando Jesus fala com Paulo, Paulo se lembrou: opa, Moisés falou, então eu também vou falar. Fala, Senhor. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A Bíblia vai dizer que Paulo fica cego. E quando Paulo fica cego, o texto vai dizer que ele vai para a rua chamada direita, na casa de Judas. O texto é bem claro e vai dizer que Ananias, ele é incomodado até mesmo por Jesus Cristo para ir na casa de Judas encontrar o apóstolo Paulo. O texto vai dizer que quando Ananias ele estava saindo, ele para. E quando ele para, ele se pergunta: Senhor, o que é que vai acontecer na casa de Judas? Vai lá, porque tem uma pessoa a qual eu escolhi e chamei e designei para o ministério. Quem é esse? Paulo. Mas espera aí, Senhor. O perseguidor é o perseguidor. Calma aí, Senhor, vamos traduzir. O nóia é o nóia. Aquele que ficava jogado nas ruas é ele mesmo. Aquela pessoa que não tinha boa fama é ela mesma. Aquela pessoa que só sabia falar mal da vida dos outros, que a língua dela era praticamente do tamanho de 2 gravatas inventadas, é ela mesma. Vai lá. Mas o que eu vou fazer lá? Eu vou ungir. Mas Senhor, eu vou ungir. Mas Senhor, quem é esse homem? Eu já falei que ele é Paulo. Vai lá, porque eu tenho algo na vida dele. O que é que só tem na vida dele? Paulo é vaso. Paulo é o quê? Vaso. Agora a pergunta é: vaso se enche sozinho, sim ou não? O vaso precisa de um oleiro para poder encher.
o vaso estava rachado. Aí Deus olhou para Ananias e estava dizendo: Ananias, vai lá, porque eu quero sondar o vaso, eu quero consertar o vaso, e não vou usar ele mais para perseguir, eu vou usar ele para ser perseguido por amor do Evangelho. Vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Sabe o que Deus está falando? Olharam para você e disse que você não tem jeito, olharam para você e disse que não tem mais jeito, já era, acabou tudo. E o meu Deus está dizendo: não acabou nada, porque você é para mim um vaso escolhido. Eu já vejo pessoas chorando aqui, e Deus está dizendo: é vaso. A humanidade está falando: caiu, pegou, e o diabo quer jogar a terra. Mas o meu Deus manda dizer: ninguém joga a terra no plano de Deus, ninguém joga a terra no plano de Deus. Você é plano, você é plano, você é projeto de Deus, e o diabo não vai ter poder contra a sua vida e nem contra a tua casa. Paulo, ele se converte. É agora que eu quero entrar. Tenho 10 minutos para entrar nisso e acabar. Paulo se converte no capítulo 9. Porém, infelizmente, acontece com Paulo muitas coisas que acontecem nos dias de hoje. Se converteu, ganhou para Jesus, a pessoa abandona no meio da caminhada. Porque do capítulo 10, pastor Júnior, até o capítulo 3, cadê Paulo? Aonde é que Paulo aparece no cenário? Cadê o apóstolo Paulo? Cadê aquele homem que tinha chamado? Cadê aquele homem que tinha promessa? Cadê Paulo? A Bíblia vai dizer que Paulo, ele se ausenta por um período de 14 anos. E o texto vai dizer que Deus agora usa os apóstolos para poder enviar Barnabé para uma obra lá em Antioquia. A Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, ele se maravilha, porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo ministrado, o Evangelho está sendo algo que está dando frutos. E esses frutos que estavam vindo através do Evangelho era algo positivo. Porém, Barnabé, ele se viu incapaz de continuar a caminhada sozinho. E para onde é que Barnabé vai? A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 25, Barnabé vai descer lá em Tarsis para buscar um homem que estava parado no ministério. E segundo Atos dos Apóstolos, vai dizer que Paulo, ele estava costurando, Paulo estava fazendo tendas durante 14 anos. E aonde está isso, Mateus? Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 1. E subir mais uma vez, depois de 14 anos, com um homem chamado Barnabé. Paulo, ele estava perdido. Paulo, ele estava esquecido. Paulo, ele estava em uma situação onde ninguém lembrava mais dele. E agora me fala, quantas vezes já fizeram isso com você? Quantas vezes viraram as costas para você apenas porque você deu um deslize? Quantas vezes alguém virou as costas para você apenas porque você caiu? Quantos santarrões por aí viram as costas para alguém só pelo simples fato de ter desviado um pouquinho do caminho? E Deus não te chamou para poder julgar ninguém. Você não é nenhum tipo de juiz. Você é uma pessoa que tem que ajudar. Você é uma pessoa que tem que pegar na mão. Porque é isso que um homem de Deus faz. E eu quero dizer para alguém aqui: para de se afastar de pessoas que querem compromisso com Deus. Se afastar do meio do pecado, que nem o pastor Júnior falou, amém, é benção. Mas se afastar de pessoas que começou com você, aprendeu com você, ensinou você, e agora só porque está caído você está abandonando ele. E Deus está dizendo: volta, pega na mão de novo. Porque eu não te chamei para abandonar ninguém, eu te chamei para poder ser ajudador. Deus está levantando bom samaritano aqui. Deus está levantando pessoas que vão ajudar, pessoas para caluniar. O mundo tem de monte, porém eu entro na igreja porque eu entendo que a igreja é um hospital. E se é hospital, o médico é Deus e os enfermeiros é vocês. Calma aí. O médico é Deus, os enfermeiros sou eu e você. Precisamos fazer aquilo que Deus, o médico, manda fazer. E o que o médico manda fazer nessa noite? Cura as feridas, passa o bálsamo. Porque ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é mulher de aço, homem de aço, não. Todos nós aqui somos homens pecadores, somos homens errantes, somos homens. Sabe qual é o maior defeito das pessoas? É chamar pelo cargo aquilo que Deus primeiro chama pelo nome. Não é porque eu sou presbítero que todo presbítero tem que ser forte. Não é porque o pastor é pastor que ele não pode passar por um momento difícil. Paulo, ele inicia todas as suas cartas dizendo: e eu, Paulo, apóstolo, primeiro eu sou homem,
E como homem eu tenho dores, e como homem eu tenho defeitos, e como homem eu tenho sentimentos, e muitas das vezes como homem eu não quero orar na madrugada porque eu não aguento, e só porque as pessoas não estão orando, alguém vira as costas. Irmão, que evangelho é esse? Me fala. Me fala que tipo de evangelho é esse, onde as pessoas não têm mais ajuda dos próprios crentes que estão dentro da igreja. É muita gente querendo sair, é muita gente querendo fazer missão, sendo que Jesus ele fala assim: primeiro, cuida das ovelhas perdidas da casa de Isa. Irmão, a presença de Deus está forte demais aqui nesse altar. E Deus está mandando dizer: primeiro, cuida de si próprio, para depois começar a cuidar da vida dos outros. Porque segundo escreve em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejam julgados, porque da mesma medida que julgar alguém, será julgado também. E Deus está dizendo: o inferno está sendo povoado de julgadores. Porém, eu desci na casa para poder dizer: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Peguei, Mateus, falei, eu voltei para trás 1, 2, 3 vezes, e Deus está dizendo: caiu uma, beleza, caiu 2, beleza, caiu 3, beleza, porque nas 7 vezes eu te colocarei de pé. E Deus está dizendo: pegou, vou te colocar de pé, pegou, vou te colocar de pé. E Deus nessa noite está dizendo: pegou, meu amigo, não tem problema não, hoje eu te coloco de pé na minha presença. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele está fazendo a obra, está orando, está jejuando, porém não aparece no cenário. Só que no capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo fala assim: apartai para mim, separai para mim Barnabé e Saulo. Mas calma aí, Saulo não apareceu, por que foi chamado? Calma aí, Saulo ele não foi citado em nenhuma parte aqui fazendo milagre do capítulo 9 até do capítulo 10 até o capítulo 13. Por que Paulo foi chamado? Por que Barnabé foi chamado? Beleza, ele estava pastoreando, mas por que Paulo foi chamado, irmão? É simples. Lugar que é seu, outro homem não pode tomar. Mateus, eu me afastei e outra pessoa vai ir no meu lugar, não vai. Porque aquilo que é seu e ninguém toma. Aquilo que é seu e ninguém toma. E eu vejo lágrimas caindo do rosto aqui. E Deus está dizendo: aquilo que é seu e ninguém toma. Aquilo que eu te dei é teu e ninguém toma. Cadeira que é sua e ninguém se assenta. A unção que é sua e está te aguardando. Eu não vou dar para outra pessoa, eu vou dar para você. Então nessa noite, vamos se colocar na posição para Deus ele fazer aquilo que é para fazer na nossa vida. E parece, pastor Júnior, que eu vejo no meio da igreja uma palavra bem grande dizendo justiça. Eu vejo uma escrita dizendo justiça. E eu disse: Deus, o que é isso? E Deus está dizendo: avisa para a minha igreja, avisa para os obreiros que hoje eu começo a descer com justiça. Eu desço com justiça, eu desço com justiça, eu desço com justiça, eu desço com justiça. Alguém está dizendo: não vai parar, não vai parar. E Deus está dizendo: eu desço com justiça. E eu vejo, pastor, eu não sei como é que é o nome da irmã, aqui está no teclado, eu não sei como é seu nome, mas estava aí estampado na tua testa dizendo justiça. E Deus mandou dizer para você: eu conheço o seu coração, eu conheço os desejos do seu coração. Aquilo que você acha que não vai acontecer, eu sei o que você me pediu, eu sei de quem falou para você que não ia conseguir, eu sei os olhares que você percebeu inferioridade, mas o meu Deus manda lhe dizer: eu desço com justiça na tua casa, eu desço com justiça na tua vida, e eu vou mostrar para os seus inimigos que eu sou Deus na tua vida. O meu Deus manda dizer: a justiça de Deus está descendo na casa. Recebe, recebe. Deus
mandou dizer: o céu está aberto e vai começar a descer glória, e vai começar a descer glória. Se coloca de pé, se coloca de pé. O meu Deus está dizendo: vai começar a descer renovo. Agora vai começar. Tem pessoas chorando, tem pessoas sentindo a presença, e Deus está dizendo, vou começar a renovar, vou começar a renovar. O renovo de Deus faz parte daquilo que você faz para Ele. Se eu tomo uma atitude, Deus Ele honra aquilo que eu fiz. Paulo e Barnabé foi chamado e designado para uma grande missão. Missão essa que Deus colocou no meu coração: filho, avisa para os meus servos que se eles se colocarem na brecha hoje mesmo eu posso mudar o cativeiro da história deles. Hoje mesmo eu posso fazer o impossível na vida deles. Sabe o que Deus bradou no meu coração? Deus falou assim: filhos, avisa para a minha igreja que nenhuma obra do diabo vai prosperar na vida deles. Avisa para a minha igreja que aquela pessoa que disse, que te ameaçou, que falou que você não ia passar desse ano, avisa para ele que quem está na sua vida é Deus, não homem. Avisa para a minha igreja, meu servo, que um novo tempo de colheita está vindo por aí. Avisa para a minha igreja, meu servo. E meu Deus, eu não sei o porquê disso, mas eu não vejo chão dessa igreja. Eu vejo mato não, eu vejo capim, eu vejo grama verdinha. E Deus está dizendo: sabe por que você está vendo isso, meu filho? Porque aqui tem pasto de verdade, e o pasto aqui não é corrompido. E eu olho para a igreja, eu não vejo pessoas normais, eu vejo ovelhas. E eu olho para a lã dessas ovelhas, eu não vejo lãs normais, eu vejo lãs brancas como a lã branca. E Deus mandou dizer: continua com a mesma força, vai nessa sua força, Gideão, porque muito grande é aquilo que eu vou fazer na sua vida.